Ser calvinista ou ser arminiano? Eis a questão. É disso que vai tratar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por gentileza. E se você também achar interessante, dê aquele like, compartilhe com seus amigos. E você pode postar também seu comentário. Eu vou respeitar, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão se posicionar contra ou a favor, mas eu vou colocar aqui a minha opinião e com todo respeito a quem pensa diferente. Vamos lá então. O que é ser calvinista ou arminianista? De forma resumida, podemos dizer que calvinismo e arminianismo são duas doutrinas divergentes a respeito da soteriologia, ou doutrina da salvação. Enquanto o calvinismo se baseia no posicionamento de João Calvino, daí o termo calvinista, o arminianismo tem como base nos postulados de Jacob Arminius, daí o termo arminianismo, ok? Sendo assim, vamos analisar à luz das Escrituras esses dois pontos de vista. Vontade livre versus depravação total. O primeiro ponto de divergência refere-se à questão de o homem ter ou não ter a prerrogativa de escolher crer em Deus. Segundo os ensinos de Armínio, nós temos livre-arbítrio para tomar essa decisão, ou seja, a salvação do homem depende da sua decisão em reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por ele. Neste caso, é o homem quem decide se quer ser salvo ou não. Em contraste com esse posicionamento, o calvinismo defende a depravação total, argumento que afirma que o homem é escravo do pecado de modo irremediável. E em Romanos 3:2, por exemplo, lemos o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por sua própria iniciativa e vontade. Ele precisa que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Até aí, sem problemas, pois é pelo Espírito de Deus que nós somos convencidos do amor, né, que ele tem por nós, e somos convencidos também dos nossos pecados. E Jesus diz, né, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é pelo Espírito Santo que nós somos o quê? Convencidos. É bom entender esse ponto aí. Bom, de modo geral, tanto o calvinismo como o arminianismo encontram base bíblica nas suas afirmações. Estariam, então, as escrituras entrando em contradição? Obviamente que não, pois tanto Armínio como Calvino eram teólogos versados nas escrituras e baseados nas quais formaram também suas opiniões. A bem da verdade, na história da igreja sempre houve concílios para discutir sobre divergências doutrinárias e divergências, de forma geral, no conhecimento, no entendimento das escrituras. E essa é uma delas. Bom, no entanto, eu quero expor aqui as minhas convicções sobre o arminianismo, contrapondo, com todo respeito, os argumentos calvinistas. E vou expor aqui os 5 pontos em que se baseia a sua soteriologia, né, a teologia calvinista, certo? E questionar cada uma delas. Sendo assim, os 5 pontos do calvinismo são depravação, primeiro, né, depravação total, ou seja, não há nada de bom no homem. Segundo, eleição incondicional, ou seja, é Deus quem escolhe salvar alguns e outros não. Terceira, expiação limitada, ou seja, Jesus não morreu por todos, ele morreu somente pelos eleitos. Quarta, graça irresistível, ou seja, a graça de Deus não pode ser resistida. E, por último, a perseverança dos santos, ou seja, se você é eleito, você vai perseverar até o fim. E agora eu quero contrapor cada um desses argumentos, desses 5 argumentos aqui, de modo bíblico, né, na minha compreensão das coisas, e é claro que vai ter versículos que vão entrar aparentemente em contradição, tá? Mas como eu disse, a Bíblia não se contradiz, tá? O problema é a forma como nós vemos, tá? É os pontos de vista do homem que se contradizem, mas a Bíblia não. Enfim, então vamos analisar aqui a depravação total. Olha só. É forte isso, né? Essa condição da depravação total tira do homem toda a sua humanidade, colocando-o na mesma condição dos animais, de forma que seria impossível salvá-lo.
ele não teria a menor condição de servir a Deus. No entanto, é possível Deus salvar o mais pervertido dos homens pela ação do Espírito Santo, no sentido de convencê-lo. A decisão deve ser do homem, razão pela qual o evangelho deve ser pregado a todos, para que tenham a oportunidade de decidir. Então aqui, amados, é interessante que eu já conheci, já vi testemunho de homens perversos, pervertidos, e que se converteram, entregaram sua vida a Jesus e depois se tornaram, inclusive, pregadores do evangelho. E vi pessoas também tidas como boas, né? Tem muitos ateus, pessoas que não creem em Deus, que são bonzinhos e tudo, e não creem em Deus. Observemos, amados, que o homem, olha só, ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Isso inclui a capacidade de decidir, de escolher, de dominar sobre toda a criação. E essa capacidade continua até hoje. Só que com os efeitos do pecado, né? E aí o homem, então, ele exerce um domínio tirânico sobre as pessoas, enfim. Do contrário, Deus teria falhado ao criar o homem, pois é justamente a capacidade de tomar decisões que torna possível salvá-lo. Pois para isso, o homem deve usar o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher entre o bem e o mal. Lembrando que no Éden, a serpente convenceu-os a comer do fruto que os faria conhecer o bem e o mal. Antes, eles não podiam decidir entre o bem e o mal, porque eles só conheciam o bem, né? Então não havia necessidade de tomar decisões, pois eles não conheciam o outro lado da moeda. Agora, assim como Deus, eles podem, porque depois da queda passaram a conhecer o bem e o mal, ou seja, o poder de decisão agora se tornou mais aguçado, porque agora eles têm escolha a fazer. Por exemplo, quando você tem só uma roupa, vamos supor, você só tem uma calça ali, então você não pode fazer escolha, você só tem aquela calça. Mas se você tem duas calças, então você pode escolher entre uma e outra. Então se você só conhece o bem, você não tem escolha, você só vai fazer o bem. Mas se você conhece o bem e o mal, agora você tem duas opções. É por isso que Deus fala lá para os israelitas, né? Eis que colocam diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Então Deus está apelando para a escolha ali do seu povo. Ouça esse texto bíblico em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, aguçou ainda mais o seu poder de escolha. Só que com o pecado, né, o homem vai ser igual aquela roda presa de carrinho de supermercado, né? Você quer ir para um lado, mas o carrinho quer ir para o outro. E ele continua: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus colocou querubins ali para guardar o jardim do Éden, para que o homem não tomasse da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e vivesse eternamente no pecado. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse texto é que Deus fala isso, que o homem se tornou como um de nós. Ou seja, agora ele tem uma ampla visão das coisas para decidir. Né? Antes ele só conhecia o bem, então ele não tinha muito poder de decisão. Mas agora, conhecendo o bem e o mal, a esfera de decisão dele aumentou. Mas por conta do pecado, o homem passou a ser escravizado pelo pecado, mas o poder de decidir ainda está lá. Tomemos como exemplo, né, Caim e Abel, que ofereceram sacrifícios a Deus. Olha só o que diz o texto bíblico, em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Mas eles falaram: mas e aí, pastor? Então, olha, Deus se agradou de um, mas não se agradou do outro. Mas espera aí, tem uma explicação que continua aqui no texto. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Caim, o pecado está batendo a tua porta, mas você deve dominar. Então Deus não rejeitou a oferta de Caim por falar: não quero saber de Caim. Não, porque a conduta de Caim era ruim, e Deus ainda exorta Caim a tomar decisões certas, assim como Abel, que decidiu pegar o melhor do rebanho dele para sacrificar o Senhor. Ele usou o poder de decisão, e Caim também usou o poder de decisão. Assim como ele decidiu matar seu irmão, foi uma decisão que ele tomou. Bom,
E é isso, o texto diz que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim rejeitada, mas o problema não era a oferta, e sim o ofertante, em relação às atitudes inspiradas por suas decisões. Deus sabia o que estava no coração de Caim e o orientou a tomar a decisão certa, mas ele decidiu errado. Se Abel foi aceito por Deus, logo a premissa da depravação total não procede, pois além de Abel nós temos também outros como Enoque, que andou com Deus, Noé, que andava com Deus e foi salvo do dilúvio, Abraão, que se tornou amigo de Deus e se tornou também uma referência de fé até os dias de hoje. Podemos admitir, então, amado, que a desobediência nos lançou para o fundo do poço, mas Deus, sendo misericordioso, jogou uma corda para que todo aquele que nela se segurasse pudesse sair do poço e ser salvo. Essa corda é Jesus, de modo analógico. Ou seja, a salvação está ao alcance de todos, pois Jesus morreu por todos, como diz as Escrituras. Mas só será salvo aquele que decide segurar a corda, aquele que decide entregar sua vida para Jesus. A nossa conversão é fruto da nossa decisão, do nosso posicionamento em relação à cruz. Entendo, no entanto, que o pecado afastou o homem de Deus, ocasionando assim a sua morte espiritual e que a inclinação do seu coração é continuamente má. Mas observa-se que os dois irmãos, Caim e Abel, estavam debaixo da mesma condição, mas tomaram decisões diferentes. Isso prova que cada um mantinha o seu livre-arbítrio mesmo depois da queda, o que não condiz com a primeira questão da depravação total da afirmação calvinista, O que dizer de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que foi salvo do dilúvio porque andava com Deus, e tantos outros? Lembrando que Jesus ainda sequer havia nascido e o Espírito Santo não havia sido derramado. No entanto, ao longo da história, nós vamos ver nas Escrituras homens e mulheres escolhendo servir a Deus ou rejeitando. Tudo é uma questão de escolha. O segundo ponto, que é eleição incondicional, ou seja, Deus escolhe salvar alguns e outros não. Esse argumento fere um dos princípios fundamentais que Deus mesmo estabeleceu. Ouça o texto bíblico a esse respeito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, olha só, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, ele diz aqui que Deus não faz acepção de pessoas e que ele julga segundo as obras, tá? E as obras são resultado da nossa decisão, do nosso poder de decisão de fazer o bem ou fazer o mal, ou deixar de fazer o bem ou deixar de fazer o mal, mas tudo vai depender da decisão que nós tomamos. Então ele vai julgar segundo as obras. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E Tiago também, capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui que nós temos que amar a todos, não ter favoritismo e tal. Se a Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas, por que Deus faria? Porque quando ele escolhe uns para ser salvo e outros para ir para o inferno, ele está fazendo acepção de pessoas. É por isso que eu tenho a dificuldade de crer dessa forma. Então, amados, dentro desta compreensão, chegamos a indagar: por que Deus criaria o homem destinado a perder-se sem a menor possibilidade de salvar-se, se o tal não é um dos eleitos? Não estaria ele fazendo acepção de pessoas? Por que Deus criaria o homem para ir para o inferno? O homem criado à imagem e semelhança dele. Faz sentido? Pois é, para mim também não. Com que base esse homem será julgado no dia do juízo, se o próprio Criador o criou para ser condenado, visto que todo julgamento é baseado na capacidade que o réu tem de decidir entre fazer o bem e fazer o mal? Você pode observar que até na nossa legislação, se o réu não tem capacidade de decidir, ele não pode ser julgado. Ele não pode ser responsabilizado por algo que ele não tinha poder de decidir. Tá? E assim é Deus, certo? Como o Abraão fala para Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Condenarás o ímpio junto com o justo, como se o justo fosse igual ao ímpio? Não fará justiça ao Senhor de toda a terra?
o juiz de toda a terra. Então o próprio Abraão, ele faz distinção entre um e outro, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então nós vemos ao longo da palavra de Deus que é complicado, né, essas questões. Bom, o grande julgamento não fará sentido, né? O trono do julgamento não fará sentido algum, pois o condenado não pode ser culpado por ter nascido predestinado a isso, à condenação. Deus poderia não tê-lo sequer permitido nascer, então, né? Já que Deus criaria alguém para ir para o inferno, não faz sentido, né? Eu creio que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, destinado a ir para o céu, mas ninguém vai para o céu sem ter decidido entregar sua vida a Jesus. E todos os que vão para o inferno vão porque decidiram, né, o contrário. Senão não haveria razão de haver o julgamento, porque Deus ele já definiu, ó, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Então, o grande julgamento não fará sentido algum, pois o condenado não pode ser culpado por ter nascido predestinado à condenação, né? Bom, o terceiro ponto, que é expiação limitada. Jesus teria morrido para salvar somente os eleitos. Mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o crer evoca uma decisão. As pessoas creem porque decidiram crer. É assim que eu penso, né? Ninguém vai crer sem ter tomado a decisão de crer. Então a nossa vida ela é feita de decisões. Entanto, o pecador, né, ele deve querer ser salvo. Ou seja, deve tomar a decisão de segurar a corda. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amados, é impossível ler esse texto sem colocar aí o teor da decisão. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Concluímos, portanto, amados, que a morte de Jesus é extensiva a todos, sem acepção de pessoas, mas é eficaz somente para os que decidem crer. O amor de Deus é extensivo a todos, mas nem todos serão salvos. Não porque Deus escolheu, mas porque o homem escolheu, né? Que se depender de Deus, todos serão salvos. Mas lá no céu, amado, não vai chegar ninguém arrastado lá. Quem for para o céu foi porque decidiu entregar sua vida a Jesus. O que nos leva ao quarto ponto, que fala da graça irresistível, né, que é um outro ponto do calvinismo. A partir da compreensão de que a salvação deriva de uma decisão do pecador convencido pelo Espírito Santo, a irresistibilidade da graça torna-se questionado, pois a própria graça evoca uma decisão por parte do agraciado. Do contrário, não é a graça uma condição a qual o homem não tem escolha. Do contrário, não é graça, é uma condição a qual o homem não tem escolha. Seria como se os eleitos fossem para o céu contra sua decisão, pois foram predestinados para irem para lá. Estranho. A respeito disso, Estevão, em sua pregação, né, Estevão foi o primeiro mártir, né, aí da história da igreja. Em Atos capítulo 7, versículo 51, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, o Estevão está dizendo aqui que os judeus lá estavam resistindo à graça, que é o Espírito Santo, que convence, né, da graça de Deus. Então, é possível resistir. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 2 e 3, também diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, os judeus ou os ímpios, pela desobediência, né, eles se tornaram alvo da condenação porque resistiram à palavra de Deus. Então é possível sim resistir ao Espírito Santo, né? Resistir à graça. Deus não obriga ninguém, né? Ele coloca, é isso que coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. E ele ainda dá-nos uma sugestão: escolha a vida para que vivas, né? E Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2 também diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, ou seja, algum de vós tenha resistido ao Espírito Santo. E continuando: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram, ou seja, resistiram ao Espírito Santo. Por esses textos nós podemos concluir que sim, a graça pode ser resistida. Um dos fatores preponderantes no processo de salvação é justamente a decisão do homem querer ser salvo. E quinto e último ponto, a perseverança dos santos. Bom, segundo a teologia calvinista, o eleito, isto é, aquele que foi predestinado à salvação, vai perseverar na fé até o fim. Se ele se desviar, é porque não era um dos eleitos, dos escolhidos. Agora, amados, olhando a questão por essa perspectiva, é estranho, né? E até por considerar também que muitos se desviaram da fé pelas mais variadas razões, podemos chegar à triste conclusão de que não podemos ter certeza se somos eleitos ou não, pois quem nos garante que vamos perseverar até o fim? Neste caso, nenhum de nós estamos salvos, por mais devotos que possamos ser. Não podemos afirmar com certeza se de fato fazemos parte dos escolhidos. Você conhece alguém que era firme na fé e hoje está desviado? Pois é, eu também conheço, não são poucos não. E aí? Não eram escolhidos? Isso deixa uma incógnita. Como é que eu vou ter certeza que eu sou um dos escolhidos? Só no leito de morte que eu vou saber então. Como o apóstolo Paulo diz, né? Completei a carreira, guardei a fé, e o apóstolo Paulo já estava prevendo a sua morte por fé. Mas nós, hoje eu estou firme, estou aí pregando o evangelho, estou fazendo esse vídeo aí, tudo no temor do Senhor, tá? Mas, assim como tantos, até pastores que caíram, se desviaram, e eles não eram eleitos. Então eu só vou saber se eu sou eleito no final da vida. É estranho. E olha o que diz em Mateus, capítulo 24, versículos 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim, ou seja, o evangelho vai ser pregado a todos. E todo aquele que crê vai ser salvo. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Então, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos no fundo do poço e seguramos a corda. Se não tivéssemos segurado a corda, que é Jesus, né, estaríamos no fundo do poço, teríamos morrido por lá mesmo. Isaías 65, versículos 1 e 3, de 1 a 3, diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Olha só, Deus estava tentando se manifestar, que ele está falando do povo de Israel que havia se apartado dele, né? E Deus buscando, falando e profetizando, enviando os profetas, mas eles não quiseram ouvir. Mas por que será que eles não eram escolhidos? Por que Deus perderia tanto tempo com eles? Os profetas foram mortos.
foram assassinados por falar da parte de Deus. Por que Deus permitiria tudo isso, se eles não estavam destinados à salvação? Não faz nenhum sentido para mim. Nesse texto, amado, então nós vemos que o próprio Deus dá testemunho de que aqueles para os quais ele se revelou e chamou, não quiseram, ao passo que os gentios, dentre os quais eu e você fazemos parte, responderam positivamente ao chamado. Aqueles que foram escolhidos para Israel não quiseram. Conclusão, em João encontramos um texto que melhor explica essas coisas. Olha só, João capítulo 1, versículos 10 a 12. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É ponto pacífico, então, amados, que a iniciativa de salvar o homem partiu de Deus. Deus envia seu próprio Filho para morrer pelos pecadores e envia o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus chama o homem, Deus envia o seu Espírito para nos convencer. O homem só tem que decidir responder ao apelo de Deus. Que se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres, será salvo. Decisão. Então, para encerrar, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, ou seja, aquilo que decidiram fazer, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha só, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, no juízo final, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Deus não poderia julgar alguém que não tinha competência para decidir. É por isso que eu afirmo que no final a decisão é do homem, né? A salvação vem de Deus, mas cabe ao homem responder ou não à salvação, né? Ao apelo que Deus faz. Então concluímos, amados, que cada um dos perdidos será julgado e condenado segundo as suas obras, segundo as decisões que tomou, e não porque foram predestinados ao inferno. Pelo menos não creio dessa forma. Ok? Então espero que isso tenha esclarecido. Talvez você concorde ou discorde, enfim, mas coloque aí nos comentários para eu saber, né? Vou respeitar, é claro. Nós, no mundo das ideias, do diálogo, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então eu formei essa minha abordagem baseada no que eu creio das Escrituras, tá? E estou sujeito também a ser corrigido, a ser redarguido, contraditado, né? Tudo com todo respeito, com todo amor e carinho. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido esclarecido por essa abordagem e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Sim, se inscreva se você não é inscrito, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo, tá? Se você achar interessante, tá? Fica na paz do Senhor Jesus.